pudessem dialogar, e mais que isso, foi um encontro em que, além do Arquivo Nacional, as outras instituições do Rio de Janeiro e fora, pela lista de gestão que a gente tem, e outras listas puderam tomar parte dessa discussão, que a gente pudesse envolver todos numa questão de que é a questão maior, de que é uma política nacional para as instituições de arquivo. É disso que acho que a gente está falando no fundo, e que, para além da questão do próprio Arquivo Nacional, que é o nosso exemplo, é uma pena porque, enfim, todos nós fazemos um esforço muito grande para estar num lugar melhor administrativamente dentro das hierarquias. O Arquivo Geral da Cidade vinha fazendo esse esforço, tendo o Arquivo Nacional como um espelho, recebe agora um baque há menos de 3 semanas de termos conversado com o secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio. Enfim, é difícil lidar com tudo isso, mas acho que é mais importante a gente pensar na política nacional para os arquivos e no fortalecimento das instituições como um todo. Talvez, se nós pudéssemos pensar nisso numa rede, fosse alguma coisa mais proveitosa, envolvendo todos os profissionais que estão dentro dessas instituições, os historiadores, os bibliotecários, os arquivistas, os conservadores, de uma maneira geral. Acho que é um momento de se ampliar o campo para as discussões e tirar daqui uma força que aglutine as diversas tendências mais do que restringir. Acho que essa é a palavra que eu gostaria de trazer nesse momento. Obrigada. Obrigado, professora Beatriz. Eu passo a palavra, então, à Tereza, que aqui representa o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o diretor do Arquivo do Estado, o Paulo Knaus, que se encontra de férias e está viajando. Então, eu tenho certeza que o Paulo estaria aqui presente nessa mesa. Gostaria de também elogiar a iniciativa. Acho que foi uma mobilização muito rápida. Eu acho que teve um retorno, e uma ressonância muito rápida. No caso do arquivo, que a gente fez também imediatamente ao tomar contato do abaixo-assinado e das cartas, etc. e tal, foi tentar divulgar e passar para todos os nossos contatos, inclusive consulentes do arquivo. Também mobilizamos, porque hoje em dia a sede da AMPUR regional é no Arquivo do Estado, então, através dos contatos também que a gente tem com os membros da... Arquivo do Estado, que há pouco tempo também está abrigado na Casa Civil, não tenho a menor dúvida de que foi fundamental essa modificação. Não foi por coincidência que a partir daí o arquivo começou a conseguir implantar um programa de gestão de documentos do Estado, enfim, todo um fortalecimento de uma política mesmo arquivística. E nesse sentido, quer dizer, eu estou aqui me colocando à disposição, e ao arquivo também, e o arquivo, para participar de qualquer tipo de mobilização, iniciativa, pensar em conjunto, enfim, maior número de ações que a gente possa ainda mobilizar nesse período. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Eu passo a palavra, então, a Sueli. A Sueli está aqui convidada também por ser uma conselheira do CONARC, do CPDOC, além da instituição que ela tem tido uma atuação importante, especialmente, sem contar no que diz respeito à sua missão, mas no plano do Conselho Nacional de Arquivos. Ressalto aqui também a presença da Célia Costa, que tem uma atuação grande, também teve uma atuação grande nesse sentido, está sempre atenta e discutindo. Mas, enfim, é importante a gente, tendo a oportunidade de contarmos com 3 conselheiros, pelo menos aqui do CONARC, e de instituições de peso, enfim, podemos contar com as reflexões de vocês também a partir dessa trajetória no CONARC, além, evidentemente, dos olhares que cada um traz a partir das suas referências institucionais. Eu agradeço, José Maria. Eu, em verdade, como profissional, enfim,
Então, eu estou aqui como uma profissional da área, como representante das instituições de ensino, pesquisa e documentação no CONARC, inclusive substituí a Célia Costa quando saiu da Fundação Getúlio Vargas e estou até hoje, e posso falar nesta condição, apesar de ter certeza que o CEPEDOC da Fundação Getúlio Vargas, mesmo sendo uma instituição privada, não sofrendo essas ameaças que os arquivos públicos, né, podem sentir, com certeza o CEPEDOC dará todo o apoio às iniciativas que estão sendo tomadas, porque sempre, ao longo dos anos, sempre tivemos no Arquivo Nacional uma instituição parceira, acompanhamos todo o trabalho, a trajetória das diretorias toda, a passagem para a Casa Civil e todo o progresso que isso representou para o arquivo. Então, em meu nome e em nome do CEPEDOC, se é que posso fazê-lo, mas tenho convicção que possa, desejo expressar essa disponibilidade pessoal e institucional em prol dessa importantíssima causa para a área da arquivologia. Muito obrigado. E eu peço desculpas a vocês, mas eu estou com um compromisso médico que eu preciso me ausentar às 7h20. Tá? Peço 1000 desculpas, mas eu não sabia que estaria sentada aqui. Fique à vontade. Acho muito importante você ter vindo e se manifestado. Obrigado. Bom, eu passo a palavra então ao professor Ismênia de Lima Martins, que é representante da Associação Nacional de História, da AMPU, suplente do professor Paulo Knaus no CONARC, que atua com muita frequência no Conselho, além de ter um grande caminho no campo da arquivologia, como nós sabemos, para que ela possa partilhar conosco um pouco das suas impressões sobre esse quadro. Estou preocupada com o auditório, que deve estar cansado, doido para saber o que a gente pode fazer junto, né? Eu acho que tudo já foi dito, que é importante. O ponto principal, a presidente da associação, na primeira fala, marcou, que é a questão, que não é apenas a questão do Arquivo Nacional ter passado daqui ou para ali, que, como disse o presidente da associação, já foi do Ministério da Justiça, mas não é uma questão de inda ou vinda, é uma questão de progresso e retrocesso. Então, é assim que a gente tem que encarar, isso já foi aqui nitidamente marcado. E o segundo ponto, reafirmado por vários, mas enfaticamente pela Beatriz Kuschmir, que é a questão da Política Nacional de Arquivos. Nós tínhamos o Arquivo Nacional como cabeça do sistema e estávamos tentando reproduzir isso a nível nacional. Já conseguimos que vários arquivos estaduais passassem para a órbita da Casa Civil e alguns municipais já o conseguiram. Estávamos tentando aqui no Rio de Janeiro, usando esse exemplo. Então é uma questão de descontinuidade. E eu, infelizmente, nos meus 68 anos, com pelo menos 43 de grande militância, quer dizer, a coisa que eu mais fiz nessa minha vida foi militar na área cultural, eu vejo que, mais uma vez, a única continuidade que existe nesse país é a descontinuidade. Porque quando a gente pensa que uma coisa não vai mais dar para trás, a gente leva um soco no estômago porque voltou para trás. Então a gente tem que se indignar. Vamos fazer carta, vamos dar abraço, vamos para os jornais, vamos nos indignar. Bom, então, ainda tendo em vista, obrigado, professora Ismênia, sempre oportuna. Eu queria passar a palavra ao professor Alfredo Tomasquim, que é diretor do Museu de Astronomia e que também é membro do CONARC. Boa tarde a todos, boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa pela iniciativa dessa reunião oportuna, importante, necessária. Como foi dito aqui, no CONARC tem sido muito discutido essa questão do modelo do Sistema Nacional de Arquivos e como tem sido benéfico para as instituições arquivísticas estarem vinculadas ou à Casa Civil ou direto à prefeitura, ao prefeito, ao governador, enfim, como cabeças dos sistemas nos locais aonde estão relacionados esses arquivos. Então, como foi muito bem dito aqui, não é
uma questão de defender o Arquivo Nacional, que, claro, tem que ser defendido pelo seu papel, mas nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando sobre o modelo que se quer para o sistema. É isso que nós estamos falando. Então até deixar claro, não é? Muitas vezes se confundem com questões mais corporativas. Não é isso. Nós estamos preocupados com o modelo que estava implantado, que estava funcionando, e esse modelo foi quebrado. Né? Então, esse é o nosso problema. Então, eu acho que realmente nós temos que partir, talvez, eu não sei se nós vamos depois seguir para uma parte de sugestões, mas talvez já dando início nesse sentido, tentarmos agendar uma ida a Brasília, conversar com o Antônio Palocci, acho que marcar já uma entrevista com ele, e esse abaixo-assinado tem que ser levado em mãos. E nós podemos justamente explicar a ele o que nós estamos falando, por que existe essa mobilização, por que existe essa preocupação e qual o impacto que isso pode trazer na área de arquivos. Obrigado, professor Alfredo. Passo a palavra ao Paulo Elian, da Casa de Oswaldo Cruz. A gente sabe a importância que tem a Fiocruz no cenário científico nacional, no caso do Rio de Janeiro, e também nessa estrutura a importância da Casa de Oswaldo Cruz. Obrigado, Zé Maria, Ana Carla, parabéns ao Unirio. Fomos todos pegos de surpresa, inclusive estou de férias e estou trazendo aqui a palavra, né, como vice-diretor da Casa, o apoio institucional da Casa Oswaldo Cruz e da Fiocruz a esse movimento, por N razões, né, pelo que nós acompanhamos do trabalho do CONARC. Eu sou ex-conselheiro do CONARC, e pelo trabalho que nós fazemos no âmbito da administração dos arquivos federais, da Fiocruz, uma instituição federal. Então, eu acho que a gente está falando de uma política. Eu acho que Beatriz, Ismênia e Alfredo foram no ponto. Eu acho que não é o lugar Casa Civil, né? É a função de uma agência de Estado, né? Quer dizer, acho que a gente tem que falar no sentido de que as instituições arquivísticas têm que ser compreendidas pelos dirigentes, independente de partido, né, de governo, como agências de Estado. Acho que isto ainda não está compreendido, e essa medida, qualquer que tenha sido o motivo, a motivação dela, né, ela, na verdade, revela a fragilidade, como falou a Beatriz, dessa compreensão das instituições arquivísticas como agências de Estado. É isso que está colocado na mesa, né? Não é o lugar da Casa Civil. O lugar da Casa Civil é parte dessa compreensão da função dos arquivos públicos e do papel deles numa sociedade moderna. Então, eu queria trazer aqui o apoio da Fiocruz, da Casa Oswaldo Cruz, parabenizar a iniciativa da Unirio e dizer que essa mobilização, ela é surpreendente, ela é muito importante em poucos dias, acho que ela é significativa, né? E é um momento que a gente não pode perder. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria passar a palavra ao secretário regional da SBPC, o professor João Torres de Melo Neto. Eu acho que é dispensável ressaltar a importância de contarmos com a presença da representação da SBPC. Entre outras dimensões, os arquivos são infraestrutura de ciência e tecnologia, né? São centros de produção de conhecimento, e acho fundamental que a gente possa contar nessa rede de apoio, de mobilização de setores da sociedade civil e do Estado com a SBPC. Eu passo a palavra, então, ao professor João Torres de Melo Neto. Boa noite, muito obrigado pelo convite. A SBPC, historicamente, sempre teve um papel muito importante nas lutas democráticas do Brasil, democratização da ciência, e, nesse caso, nós estamos preocupados com o fluxo de informações para que possa melhor servir a sociedade civil como um todo. Nesse sentido, eu vim trazer aqui, então, a solidariedade da SBPC e nos colocar à disposição para qualquer desdobramento futuro de apoio a vocês. Obrigado.